E em nossos estúdios a gente já recebe o nosso convidado de hoje, que vai falar com a gente a respeito do restaurante popular, é o Raul. Bom dia, Raul. Bom dia, Cíntia, né? Bom dia a todos os ouvintes. Queria dizer que é um prazer, né, estar aqui falando um pouquinho sobre o restaurante popular, sobre a política de segurança alimentar que o município executa, né? Então, é um grande prazer estar aqui socializando com vocês os serviços, as ações, né, de todos os nossos equipamentos públicos de alimentação e nutrição. Certo, Raul. Então, começa falando para a gente sobre esses principais serviços, né, de segurança alimentar, né? O que a gente pode entender sobre isso? Assim, Cíntia, a gente tem vários equipamentos aqui no município de Maracanaú, né? Nós temos o restaurante popular, nós temos as cozinhas comunitárias e o banco de alimentos, né, que faz parte de toda a estrutura do município, né, voltada para a segurança alimentar, com diversos serviços, não só de alimentação, né, mas serviços comunitários, né, de captação e doação de alimentos, ou seja, várias ações que tendem a ser direcionadas para o público da assistência social, ou seja, as pessoas em situação de vulnerabilidade do município. Certo, como é que funciona? A gente pode citar esse principal programa já do Restaurante Popular? Vamos lá, começando pelo Restaurante Popular, né? O Restaurante Popular é o nosso principal equipamento público de alimentação e nutrição. Ele fica localizado ali no centro de Maracanaú, né, e atende aí aproximadamente de 800 a 900 pessoas por dia. Né? O nosso horário de atendimento é a partir das 10h30, né, vai até 12h30, né, e a gente busca realmente ter como público prioritário idosos, pessoas com deficiência, o público acompanhado pela política de assistência social como um todo. Essas pessoas, elas já são cadastradas? Isso. Quem passa ali próximo à pracinha, né, do Banco do Brasil e tudo mais, já logo cedo pode conferir as pessoas chegando, já se aproximando lá para fazer fila antes mesmo de abrir o restaurante, né? E aí é aleatório, por exemplo, se qualquer pessoa quiser chegar lá e se cadastrar para o almoço, como é que faz? Assim, né, para a gente, para o usuário ser atendido pelo restaurante popular, ele precisa passar pelo atendimento técnico do CRAS. Né? A gente tem uma relação, né, entre as políticas públicas de segurança alimentar e de assistência social. Né? O usuário ele procura um atendimento de CRAS, né, passa, a partir desse atendimento, a equipe técnica, né, assistente social, psicólogo ou pedagogo, faz esse atendimento e identifica a situação, né, o perfil desse usuário, para, a partir daí, fazer encaminhamento para o restaurante popular. E aí ele chega, depois que ele fez esse cadastro no CRAS, ele chega lá no restaurante popular e apresenta esse cadastro. Isso. O comprovante que ele se cadastrou, né? Isso, é feito uma carteirinha para ele, né? E a gente tem duas formas de atendimento. O usuário ele pode ser atendido tarifando, no caso a gente tem uma tarifa de R$1, né, que desde 2008, que foi quando a gente começou, que a gente criou toda a política de segurança alimentar aqui no município, não houve nenhuma alteração no valor, e ele também pode ser isento. Né? No caso, a partir desse atendimento, se o técnico identificar que ele está numa situação de extrema vulnerabilidade, ele encaminha também para acessar o restaurante popular como isento. A questão de ser tarifado ou não também vai ser uma triagem do CRAS. Isso, passa por esse atendimento e, a partir dessa avaliação do técnico de nível superior, né, ele é encaminhado para essa forma de pagamento, ou pagando ou isento. Né? Raul, a respeito do cardápio, existe uma dieta específica? Por exemplo, a pessoa que passou lá pela triagem do CRAS, ele vai receber uma dieta específica ou não? O cardápio é geral? A gente tem um cardápio bem variado, né? A gente tem uma equipe de nutricionistas que faz esse acompanhamento. Né? Então, a gente tem todo um cuidado, né, na produção para que a alimentação seja possível, um idoso possa se alimentar, uma pessoa com deficiência que tem alguma restrição possa se alimentar. Então, a gente tem uma equipe completa que faz esse acompanhamento. Só lembrando que o nosso cardápio, né, ele vem com 2 acompanhamentos, geralmente arroz, feijão, a gente tem uma guarnição, né, farofa ou cuscuz, e a gente tem a proteína e a salada. Né? Hoje, o restaurante popular faz o atendimento através de quentinha, né, mas que a gente foi obrigado a se adaptar a esse formato por conta da pandemia. Né? Então, desde o início da pandemia, o restaurante popular mudou a forma de atendimento do self-service para o atendimento em quentinha, e a gente até aproveitou esse momento para fazer uma reforma no equipamento. Né? Então, provavelmente, a partir do ano que vem, o restaurante vai voltar
ao formato de self-service, né? Aí a gente vai também agregar o suco, né, ao cardápio do restaurante popular. E me fala uma coisa, vocês conseguem, então, atender todo mundo durante esse dia? Essas 900, a média, né? 900 e... Correto. 900 e Entre 800 e 900, 800 porque e 900 vai variar muito de acordo com o por cardápio. dia, Por dia. Só almoço? Só almoço. Certo. E fala um pouco mais sobre essa importância, né, do restaurante para a população. O que isso, essas pessoas que já estão inseridas nesse cadastro, qual a importância para elas? Assim, a gente percebe, né, no nosso dia a dia que o restaurante popular ele tem um impacto significativo na vida dessas pessoas, né? Sabe que em muitas situações aquele alimento, aquela refeição do restaurante popular é a única alimentação desse usuário, né? A gente considera até pelo nosso nível de isenção do total de pessoas que a gente atende em toda a nossa rede, né? Considerando restaurante popular e cozinhas comunitárias, a gente tem uma média de 70% de pessoas isentas, então realmente a gente chega na população mais vulnerável do município de Maracanaú, né? E a gente trabalha não só essa questão da alimentação, né? A gente tem um trabalho comunitário desenvolvido também no restaurante popular, voltado para idosos, a gente tem grupos, a gente tem oficinas, tem palestras com esses usuários, informações. E como é que funciona? Tu pode explicar um pouco mais para a gente? Vamos lá, a gente tem o restaurante popular, a gente tem o atendimento pela manhã, né, mas a gente também tem a organização de grupos com os usuários. Agora mesmo, na Semana do Bebê, nós fizemos várias palestras, né, com esses usuários, sempre tentando direcionar para os públicos mais vulneráveis, né? A gente tenta trabalhar com os idosos, pessoas com deficiência, sempre direcionando para esses públicos. Então, a gente tem oficinas voltadas para o mundo do trabalho, né? A gente utiliza a nossa estrutura não só para a produção de alimentos, né? Faz a produção pela manhã, mas no horário da tarde ele fica livre para ofertar capacitações para os nossos usuários. A gente tem várias atividades interessantes a serem ofertadas para todo o público do restaurante popular. Muito bacana. E aí você pode falar um pouco mais sobre a arrecadação dos alimentos para o restaurante popular e para o banco de alimentos? Vamos lá, né? Assim, a arrecadação ela acontece no banco de alimentos, né? Um equipamento público também da nossa rede de segurança alimentar, que funciona ali por trás do restaurante popular, né? Para quem não conhece, o restaurante popular fica no centro de Maracanaú e o banco de alimentos fica por trás. E o banco de alimentos ele faz esse trabalho importantíssimo de captação de doação, né? Geralmente produtos que podem ser doados, né? Ele faz essa captação junto a entidades públicas e privadas e repassa para todas as entidades, né, públicas e privadas também cadastradas no banco de alimentos. A gente, como entidades cadastradas, a gente pode considerar aí as nossas cozinhas são cadastradas no banco para receber essas doações, abrigos do município de Maracanaú, várias entidades do terceiro setor, a PAI, a Cobeja, né, diversas entidades podem estar recebendo essas doações e repassando para os usuários nos seus atendimentos. Existe também, então, uma parceria em relação à capacitação dos alimentos, né? Isso mesmo, a gente tem uma parceria, especialmente com empresas privadas, né? Para você ter uma ideia, no período de pandemia, né, nos 2 anos de pandemia, a gente conseguiu arrecadar com essas parcerias, né, a gente conseguiu arrecadar muita coisa no São João de Maracanaú, né, no próprio período de pandemia também, a gente conseguiu arrecadar praticamente em torno de 50 toneladas de alimentos por ano, né, a partir dessas parcerias com as empresas privadas, né, com as empresas aqui do município. Certo. Por ser, então, um espaço multifuncional, né, tanto o restaurante popular quanto as cozinhas comunitárias, os bancos de alimento, que são equipamentos que a gente está citando aqui agora, como é que é feita, então, a qualificação profissional, né, das pessoas que trabalham na manipulação até desses alimentos, também na separação, né, o recebimento, a triagem, e aí todo esse processo, né, de recebimento, separação e triagem dos alimentos? A gente tem uma rotina de capacitações, né, para os nossos técnicos, não só de nível superior, mas também de nível médio, né? Anualmente, eles passam por capacitações diversas, né, incluindo aí Sistema S,
O próprio, dentro da própria estrutura do governo do Estado e do governo federal, a gente pode também estar promovendo essas capacitações, né? Então, a equipe técnica do restaurante, das cozinhas e do banco está sempre se qualificando, né? Durante o ano todo, a gente busca essas possibilidades de qualificação. Certo. E aí, quais outros projetos, né, estão envoltos do restaurante popular e da preocupação com a segurança alimentar da população? Bom, eu queria citar também o funcionamento das cozinhas comunitárias. A gente tem o restaurante popular como o nosso maior equipamento público, né, de alimentação e nutrição, mas também a gente tem as cozinhas comunitárias que funcionam em territórios periféricos. O restaurante fica no centro, mas às vezes o usuário ele não tem condições de se dirigir por exemplo, o usuário que mora no Alto Alegre, um usuário que mora no território do Mucunã, ele não vai ter condições de se dirigir para o centro de Maracanaú para poder acessar a nossa política de assistência social, de segurança alimentar. Então, a gente tem esse acesso também via cozinhas comunitárias. Hoje, o município tem 6 cozinhas comunitárias, né? A gente tem uma cozinha comunitária no Alto Alegre, no Acaracuzinho, no Mucunã e no Luzardo Viana, na Pajuçara e no Timbó, né? Considerando aí as 6 cozinhas comunitárias e o restaurante popular, a gente chega em um atendimento de quase 1.800 a 1.900 pessoas por dia. A gente teve um aumento significativo da pandemia para cá, né, no nosso atendimento dos nossos usuários, né, do restaurante popular e das cozinhas comunitárias. Raul, você estava falando, né, de alguns projetos já pensando em 2023, né, no ano que vem, que é a retomada do self-service lá no restaurante popular. Quais outros projetos a assistência social, a secretaria, né, que é um dos pilares desse projeto, quais são os pensamentos para o ano que vem, né, as ideias, além de retomar com o self-service? Assim, a gente, como eu falei, a gente tem essa proposta de retomar, né, o atendimento. Então, voltando a esse atendimento, a gente vai ter uma série de atividades no restaurante popular que ficaram inviabilizadas por conta da pandemia, né? A gente tem atividades artísticas, culturais dentro do restaurante na hora do almoço. A gente pretende também estar ampliando, estar trazendo projetos voltados para a agricultura familiar nas cozinhas comunitárias também, né? Projeto de hortas comunitárias também, próximas ao lado das cozinhas, para estar trazendo um ar de sustentabilidade para as nossas cozinhas, né? E buscando também ampliar a inclusão produtiva dos nossos usuários. A gente sabe que a gente tem um nível alto de usuários em situação de vulnerabilidade, você Sim. percebe pelo nível de isenção que a gente acaba atendendo, e a gente precisa pensar em estratégias para estar retirando esse usuário dessa situação. Uhum. Então, a gente pode falar. E com relação a, por exemplo, esse projeto, você citou muito a atenção aos idosos, né? E as crianças? Tem alguma coisa voltada assim para as crianças também? Às vezes a gente passa, infelizmente a gente não tem como negar que existem moradores de rua, famílias em situação de vulnerabilidade na rua. Lembrando, assim, né? Também queria trazer que a gente também atende, público prioritário dos nossos equipamentos, pessoas em situação de rua. A gente atende aí aproximadamente 80 pessoas em situação de rua no restaurante popular. E também nas crianças. A gente também tem o nosso cardápio adaptado para as crianças também. E a gente também tem algumas atividades voltadas para as crianças. A gente, agora na Semana do Bebê, teve também algumas atividades. A gente já fez atividades em grupo, assim como a gente tinha grupo de idosos, a gente tinha também grupos com crianças também no restaurante popular, e a ideia é, com a volta das atividades normais, né, com a volta com essa reforma e com a volta do atendimento, a gente possa estar retomando também essas atividades em grupo com crianças e com idosos. Ai, muito bacana, então. De suma importância esse projeto que a gente pode perceber, né? A alimentação é um assunto muito sério, muito importante. A gente vê que realmente ainda tem pessoas passando por muita necessidade, passando por falta de alimentos, e a gente vê que o restaurante popular e as cozinhas comunitárias e o banco de alimentos, eles fazem essa parceria, e além de, né, distribuir a alimentação, distribui também informação, né? Além de alimentação e informação, o que mais esses projetos eles podem influenciar na vida das
pessoas? Assim, Cíntia, eu até queria destacar, né, que os nossos equipamentos, né, nesse período de pandemia, foram grandes responsáveis pela redução, né, do vírus no município. A gente, no período de pandemia, assim como a Secretaria de Saúde, né, os serviços de saúde, a gente foi para a linha de frente, né, fazendo esse atendimento direto e presencial aos nossos usuários. Em muitas situações, o usuário tinha o primeiro contato com a máscara através das nossas cozinhas e do nosso restaurante popular, com álcool em gel, as orientações de utilização de máscara, de recebimento de cestas básicas, de doações que a gente acabava recebendo do banco e repassava para esses usuários, a própria vacinação também, né, foi um trabalho que foi feito pela equipe de ações comunitárias do restaurante popular. Então, a gente percebe a importância desse equipamento, né, no dia a dia desses usuários. Assim como a saúde, a gente foi para a linha de frente. Eu queria até fazer um destaque em agradecimento a essas pessoas, aos nossos técnicos de nível superior, de nível médio, né, os nossos cozinheiros, auxiliares de cozinha, serviços gerais, bolsistas, todos que estavam no dia a dia, nesse período tão difícil, né, para todos os maracanauenses, que, graças a Deus, a gente conseguiu superar. Ótimo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui, Raul. Foi de grande esclarecimento. A gente te agradece. E aí convida, né, então, as pessoas a fazer se você está precisando ou se você quer ajudar, né, faz esse convite, então, ao povo maracanauense. Eu que agradeço, né, a todos que estão acompanhando e dizer que os nossos equipamentos públicos estão disponíveis, né? Você pode, como eu falei, estar procurando uma unidade de CRAS para estar fazendo esse cadastro, recebendo esse encaminhamento e estar acessando aí os nossos equipamentos públicos, como eu falei, o restaurante popular, as cozinhas comunitárias e o nosso banco de alimentos. Obrigado. Obrigada, Raul. A gente volta no próximo.